cabelo branco igual pelo de lobo. Guará na cadeira de couro. Da Gucci, caminho de ouro. Antiga minha street habitando no touro. Das diversas comunidades do Rio de Janeiro, já saíram grandes talentos que fizeram sucesso no meio artístico e no mundo dos esportes. No entanto, não são poucas as pessoas que perderam a chance de brilhar e tiveram seus talentos enterrados na escuridão dos vícios. Na comunidade do Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, iremos conhecer a história do Marcos, um autêntico exemplo do que é sofrer e ser dominado pelas drogas. Principalmente o crack. Ele seria um excelente jogador, mas o que ele não imaginava é que um dia ele sairia do campo para viver no fundo do poço. Vício é perder o controle. Vício é se despedaçar todas as noites. Sobreviver é nos tornarmos um. Na luta para sair do abismo. Vício é todo hábito repetitivo que traz danos para o viciado e para os que com ele convivem. Nós estamos aqui na comunidade do Manguinhos, onde nós vamos conhecer a história do Marcos. Foi aqui que você começou o seu processo de perdas e onde você usou a droga pela primeira vez. Exatamente, pastor. Foi aqui onde que eu experimentei pela primeira vez a maconha, né? Há praticamente 25 anos atrás. E dali pra frente foi só destruição, porque eu passei a fumar uma vez, daqui a pouco um final de semana, daqui a pouco mais 2 vezes no dia, e por aí foi. E decorrente disso tudo, eu fui perdendo o meu sonho, que era de ser jogador. A minha juventude, minha adolescência toda, eu insisti na minha carreira de futebol, onde que eu joguei em alguns clubes aqui no Rio de Janeiro, tava em preparação para teste, para ser federado, e através de uma fratura no meu tornozelo, eu tive que ficar um período afastado, e nesse período, através das minhas amizades, eu comecei a ter curiosidade. Vim para Bali, foi aonde eu experimentei pela primeira vez a maconha. E daí, por um tempo, foi como eu disse, fui fumando uma vez, daqui a pouco eu estava fumando todo final de semana, daqui a pouco já uma vez por dia, e fui me deteriorando cada vez mais. Quer dizer que antes de você fraturar o tornozelo, você não usava drogas, você se dedicava ao futebol. Dedicava ao futebol, e eu tive um relacionamento onde que eu tinha dedicação à minha família, né? Eu tive uma esposa, eu tive um filho depois, vivi uma vida normal, era um pai responsável, um marido presente, e através dessa minha entrega às drogas, quando eu passei a curtir baile, festa, eu comecei a experimentar outros tipos de drogas. Passei a usar lança-perfume, loló. E de um tempo depois aí fui experimentar cocaína. E a cocaína foi me levando para o fundo do poço, onde já começou a surgir os problemas de dentro de casa, tanto financeiro, que meu salário já ia para droga, as brigas dentro do relacionamento. E o meu filho ainda criança, bebê, e através a mãe dele, né, desistiu, pelo fato de não tinha conhecimento, sabedoria, foi embora com meu filho. Foi aonde que eu virei minha cabeça completamente e fui experimentar o crack. Quer dizer que foi um processo de piora. Você não estava melhorando, você estava piorando. Maconha, drogas sintéticas, até chegar a cocaína e o crack. Exatamente. Nós vamos caminhar um pouco, parar em alguns lugares e você vai conhecer mais um pouco da história do Marcos, o que ele sofreu e o que o vício fez na vida dele. Vamos lá. Existem 3 respostas comuns que geralmente são usadas por um usuário de drogas quando ele é alertado por alguém que tenta aconselhá-lo. Eu não sou viciado, eu posso parar quando quiser. Eu consigo controlar, não vou passar do limite.
É só desta vez. Depois eu vou parar. Vício é tudo aquilo que, apesar de trazer danos, a pessoa não consegue deixar de fazer. Cada recaída traz uma série de transtornos e frustrações. Isso faz com que o pensamento de querer mudar seja trocado pelo conformismo, que leva o viciado a se afundar ainda mais. Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade. O dependente químico não consegue estacionar o grau, não consegue diminuir a dose. Ao contrário disso, ele vai aumentando e vai piorando. Não foi diferente com você? Exatamente, não foi diferente. E eu acabei me interessando mais pelas drogas, acabei me afundando cada vez mais. Cheguei a esse exato ponto aqui, onde que eu me afundei no crack. E daí eu passei, até vim trocar a roupa do corpo, comecei a pegar as coisas dentro de casa, minhas roupas todas. Praticamente eu vendi quase todas as roupas que eu tinha para fazer, trocar por uma pedra de crack. E conforme foi indo a minha vida, ela foi se destruindo, né? Minha esposa já tinha ido embora com meu filho. Foi onde que eu passei a me entregar mais pela droga. Onde que eu fiquei praticamente 5 dias na rua sem comer, andava por aí. Então já não era mais aquela maconha de vez em quando, só fim de semana. Quando chegou nesse ponto, aqui você disse que tinha uma Cracolândia. Exatamente, aqui era um ponto de uma Cracolândia, onde que todo mundo parava para usar drogas aqui nesse local. E foi onde que eu passava noites e dias aqui. Como era a sua condição e das demais pessoas aqui, Marcos? Comida, roupa, onde dormia? O que você viveu aqui nesse lugar? Praticamente comida não tinha, porque aqui era um ponto só para usar drogas. Então eu parava, eu não tinha, muitas das vezes o pessoal saía para catar lixo, para poder catar latas, para poder usar droga, vender garrafa, lata, para poder trocar por drogas, mas eu ficava aqui. E às vezes quando não aguentava mais de fome, eu saía para ver alguma comida por aí, ou quando eu não tinha mais forças, que eu tomava o rumo para ir para casa. Você tirou coisa de dentro de casa, da família, sua? Como foi? Quando eu ainda estava casado, passei a vender algumas coisas dentro de casa. Aí depois dessa separação voltei para casa da minha mãe. E na casa da minha mãe eu peguei algumas coisas, roubei o celular da minha irmã. Muitas das vezes eu saía, ligava para ela para arrumar dinheiro. Eu mentia, dizendo que eu estava preso na boca de fumo para poder arrumar dinheiro para usar mais crack. E fui aos poucos, cada vez mais me destruindo. Eu agredia minha irmã dentro de casa, muitas das vezes quando eu aguentava mais, eu voltava para casa. E nesses 2 dias em casa, que era o máximo que eu aguentava, já era uma pessoa explosiva, onde eu agredia minha irmã. E aquilo era uma desgraça dentro de casa, muitas das vezes dava polícia. Essa foi a primeira vez que houve agressão? Foi a primeira vez quando eu voltei para casa da minha mãe, entendeu? Que minha mãe morava com a minha irmã. E uma dessas vezes que eu estava transformado pela droga e eu agredi minha irmã. E então de lá para cá era só problema para minha mãe. Um sorriso no rosto da minha coroa vale mais que barra de ouro. A mãe se alegra e sorri ao ver a criança a quem ela deu à luz. Mas esta mesma mãe chora e geme de dor quando presencia o filho ser abraçado pelas trevas. De todas as perdas que o viciado tem, a pior de todas é a família. O sofrimento gerado pelas consequências da dependência química traz muita dor, humilhação, vexame e tristeza, principalmente para aqueles que se esforçam tentando ajudar o adicto. O Marcos era uma pessoa como outro qualquer, normal, mas por um momento isso deixou de acontecer, dele ser uma pessoa normal, né? Foi um dia que resolvemos fazer uma comemoração dentro de casa e ele saiu para comprar tudo que era propício para um churrasco, né? De um final de semana para uma família. E ficamos aguardando a volta dele, o retorno com as coisas, só que isso não aconteceu. Isso foi num dia de sábado, de manhã, 10 horas da manhã, quando ele saiu para comprar as coisas. E aí ficamos esperando, passou a tarde, ficamos preocupados e disso daí ele não voltou. E ele veio aparecer na terça-feira. Chegou já sem nada do que ele foi para comprar, já maltrapilho. E eu perguntei a ele o que tinha acontecido. E ele falou que não sabe, de repente ele foi aparecer na favela e ficou por lá.
E ali começou o meu tormento, porque aquilo ali se tornou uma sequência. Ele já da terça-feira, ele ficou em casa na quarta, na quinta, na sexta ele já foi, e assim foi, durante 4 anos. Só que antes dessas coisas acontecer, nós não sabíamos do que se tratava. Nós íamos atrás, eu e a minha filha íamos atrás dele, pelas comunidades. Tem uma comunidade aqui perto que nós íamos por lá procurando, e eu tinha até receio de encontrar. Minha filha às vezes dizia, não, fica aí que eu vou lá dentro. A minha filha via ele lá na comunidade, ele saía correndo. E aí, isso foi um tormento constante, porque a gente sofria. Eu não conseguia vê-lo, eu não tinha coragem de vê-lo dessa forma. Eu só via o Marcos quando ele chegava em casa, que ele chegava em casa todo maltrapilho, sujo, muitas das vezes urinado, fedendo. E era realmente de uma forma assim terrível que eu via ele, que como é que a coisa, de repente, isso acontece. Nesse período de sofrimento, eu vivi uma tortura dentro de casa, porque cada vez que o Marcos voltava para casa, ele voltava fora de si, e havia brigas entre ele e a irmã. Eu tinha que andar. Celular, eu nem sei a conta de quantos celulares eu perdi dentro de casa, relógios que foi embora, tudo, dinheiro. Eu andava com o valor de dinheiro, era dentro da roupa. O celular que eu tinha era dentro da blusa, eu não podia ter mais nada. E a única coisa que o Marcos não fez foi roubar os aparelhos de eletrodoméstico. Mas até, vamos dizer assim, as coisas que ficavam no quintal, coisas que eram leves, como micro-ondas, essas coisas leves ele levou para poder tornar em dinheiro e colocar no vício, né? As brigas eram constantes entre ele e a Márcia, né, a minha filha, porque eu tinha que me meter no meio, porque realmente ela, de um lado, também precisava de ajuda, e ele, acelerado com vício, com as drogas na mente, ele partia para agressão e violentamente, que eu tinha medo, era panela que voava, era copo que quebrava, eu tinha que me colocar no meio deles para não haver morte. Cheguei até a levar chinelada, porque conforme me botava na frente, tomava chinelada. Unhadas, isso aí eu já... O meu corpo, assim, meus braços, se for olhar, tem marcas, né, de unha, de beliscões que me dava, porque ele não gostava, ele não queria, pelo aquele momento que ele se encontrava drogado, que eu me metesse. Ele queria realmente, ele queria realmente fazer o que tinha que ser feito com ela. Então isso foi para mim, foi uma tortura muito grande, a vergonha que eu passava pelos vizinhos, porque ele pulava um muro do prédio, aí as pessoas, olha, ele está pulando o muro. Eu passei muita vergonha, muita vergonha com ele, entendeu? E foi um sofrimento terrível, com medo eu só ficava assim, uma hora dessa vai chegar notícia de morte. Era a única coisa, que às vezes passava uma semana. Uma vez teve uma ocasião que um rapaz, ele falou assim para mim, Dona Rita, eu vi o Marcos catando no latão do lixo. Meu Deus, aquilo para mim foi uma tristeza muito grande. O filho chegava, perguntava por ele, cadê meu pai? Ele já vem. Mas aí chegava a noite, cadê meu pai? Ele já está chegando. E muitas das vezes nós tínhamos que fazer o quê? Distrair o menino para poder entrar pela porta dos fundos, para ele ir direto para o banheiro, tomar um banho e deitar. Mas é aquele aspecto horrível que ele ficou muito abatido, magro, ele perdeu muitos quilos. Muita humilhação, porque eu tinha vergonha dos vizinhos, entendeu? Chegou a um ponto que eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu não tinha mais esperança dele. Porque quando ele chegava dentro de casa, eu já sentava no sofá, esperando o que iria acontecer, qual a reação que ia ter. E a partir dele, e a partir dela, eu ficava assim, na aflição de estar ali sempre atendendo a necessidade dele naquele momento que ele chegava. Para quê? Para não ter desavença. E ele perguntava assim, o que aconteceu esses dias? E ali eu conversava com ele, eu nunca vou esquecer desse momento que eu dizia assim para ele, meu filho, olha para o espelho, olha como é que você está. Olha o seu filho, olha amanhã ou depois como é que seu filho vai ver você. Eu tenho vergonha que seu filho olha a sua aparência. Eu nessa ocasião, sentada com ele no sofá e falando, poxa, muda de vida. Eu até então, eu falava para ele mudar de vida. Eu falava para ele muda a sua vida. E aí
E ele ficava ouvindo. Eu disse, pô, sua mãe tá se acabando. Daqui a pouco eu vou até morrer, porque não tem mais jeito, não tem o que fazer. Você está sempre dizendo que vai realmente vencer isso, que você vai parar com isso, mas não para, toda semana. Nunca pensei de passar uma situação dessa, triste de ver uma pessoa que em pouco tempo se destruiu fisicamente, e sem contar que eu vivia com perigo dentro de casa. E na ocasião eu vendia roupa para fora, e eu guardava o dinheiro dentro de um envelope, e até a gaveta era arrombada, e tirava tudo. Eu perdi muita coisa assim de valor, que depois que eu ia procurar, eu não tinha mais. Teve uma vez que ele veio em casa e falou assim, eu não quero mais isso não. Eu digo, então, meu filho, me ajuda. Eu digo, eu te ajudo. Ele disse, mas eu tenho que pagar lá onde eu fiquei devendo, deixei um celular lá. Eu digo, não, deixa para isso. Não, eu tenho que pagar, que eu tenho que devolver o celular. Eu digo, então eu vou com você. Ele disse, não, eu vou com você. Cheguei ao ponto de ir com ele até a comunidade, ele me deixar numa esquina ali, tinha uma boca de fumo, ele me deixar na esquina, aí ele falou assim, não, o rapaz ainda não chegou, que era dono de um bar, que ele fazia essas negociações. Eu falei assim, não, eu vou esperar com você. Ele disse, não, aqui não é lugar para você, pode ir para casa que eu vou. Daqui a pouco eu vou dizer, você não vai, vou sim. E eu realmente caía de novo no engano, porque deixava lá o dinheiro com ele não voltava. E assim foram muitas e muitas vezes. Eu não tinha mais vontade nem de trabalhar, porque como é que a pessoa vai trabalhar com a cabeça sossegada? Eu não tinha. Então foi muito sofrimento, muita dor. A Márcia faz parte da história do Marcos, por quê? Porque ela vivia no alcoolismo, e quando eles se encontravam, havia aquele choque que havia a pancadaria. A Márcia foi uma outra história, na qual hoje é bem diferente. Mas eu também tive problema com a Márcia, com o álcool. O problema da Márcia, o que levou ela realmente à desgraça foi o álcool, porque ela perdeu tudo. A gente não tinha o que falar do Marcos, né? E só que de repente ele, do nada, ele virou a cabeça e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Começou a ter comportamentos que a gente não entendia. Foi o fim, né? Porque a partir do momento que a gente tomou conhecimento, ele desenfreou, né? Maconha a gente já sabia, desde quando ele tinha uns 15 para 16 anos. Cocaína nós não sabíamos, muito menos o crack. Foi quando começou a acontecer muita desgraça na nossa família, muitas brigas, a ponto de... Chegou uma época que o Marcos estava tão sem limite, além dele ter perdido a família dele, a esposa, na época a mãe do filho dele, o filho dele, porque ninguém mais queria contato com ele. Só morávamos eu, ele e minha mãe, e nessa época foi a pior, porque como ele já fazia tudo assim, escancaradamente, ele não escondia, não tinha mais intenção de esconder nada, foi horrível, porque ele passou a roubar a gente dentro de casa. Eu lembro que celulares meus deve ter sido uns 8 ou 10 por aí. Lançava um aparelho de telefone, eu comprava, muitas das vezes eu deixava assim no móvel, morava com a minha mãe e ele, cadê o celular? Só tava o chip do lado de fora. E isso foram várias. Dinheiro meu, dinheiro da minha mãe. Então assim, sem contar as brigas, né? Que nós tínhamos brigas horríveis de agressão. Ele me agredia, eu agredia ele, mas eu nunca podia competir com ele, né? Por ele ser homem, ter mais força. A ponto dele puxar a faca para mim. E eu, no momento de desespero, minha mãe sai daqui com medo realmente dele me matar. E isso tornou uma constante que eu já estava ficando literalmente cansada. A ponto de eu chegar, meu Deus, leva logo ele, porque eu não aguento mais. E eu passei atrás dele na Bandeira 2, na Cracolândia. Primeira vez que eu cheguei lá, eu nunca tinha visto de perto uma Cracolândia. Quando eu cheguei na linha do trem, que eu vi o meu irmão naquele estado pela primeira vez, ele e outras pessoas, assim, é como se fosse um vale de zumbi. Aquilo ali acabou comigo, acabou. Eu chamei ele para vir embora, chorei, implorei, porque eu ficava mais com pena da minha mãe, né? E ele, não, vai embora, vai embora. E eu ainda ficava com pena e ainda dava mais dinheiro para ele, porque ele me enganava. Ele dizia que ele tinha que pagar a boca de fumo para ir embora e não era. E sem contar as vezes que ele chegava na minha... Aí eu já não morava mais com a minha mãe,
já tinha minha casa. Ele chegava na minha casa de madrugada, ele ligava para mim de madrugada dizendo que precisava de dinheiro para pagar a boca de fumo para ir embora, mas não era. Era para se drogar mais. E isso, ficavam 3, 4 dias fora de casa. Quando aparecia, era brigas, mesmo eu não morando mais lá. Eu sempre estava ali com a minha mãe. E foi esse inferno durante 4 anos. Os profissionais da área da saúde são categóricos quando afirmam que não existe cura para a dependência química. Pior do que as pessoas falarem que não tem jeito para o viciado, é quando ele mesmo se julga um caso perdido e decide se entregar e não faz o mínimo de esforço para mudar de vida. E o que estava mal vai ficando ainda pior. Então esse local que agora vamos lá para mostrar, esse lugar foi um dos lugares onde que eu praticamente passei ali esses anos, né, no fundo do poço, totalmente perdido no crack, onde eu passava dias e noites sem comer, não pensava mais em nada, eu só pensava em estar ali e fazer de tudo para estar ali para usar o crack. Ali foi o fundo do poço. Ali de fato foi o fundo do poço, onde eu passava dias e noites, não comia. Muitas das vezes eu olhava até para o viaduto, onde eu pensava tirar minha própria vida, porque via situações que eu achava que não tinha mais saída para mim. Então eu fazia de tudo, eu arrumava um jeito de arrumar dinheiro para poder usar droga, e foi ali onde acabou a minha vida. Não tinha mais sentimento pelo filho, nada, eu não pensava mais em nada, entendeu? Muitas das vezes eu sabia que era um final de semana que era para mim estar com meu filho, eu não conseguia ir para casa. Muitas das vezes minha irmã ia me buscar. Na época que eu ainda tinha um relacionamento com a mãe do meu filho, ela chegou uma vez ir lá com a minha irmã, tentar, onde me viu usando, que ela ainda não acreditava, né, pelos meus sumiços. E ela chegou a ir lá com a minha irmã. A família ia atrás. Só que minha mãe, que ela não ia. Eu acho que ela não tinha coragem para ver aquela situação, aquele lugar horrível onde eu me encontrava. Com muitas pessoas, eu sempre ficava sentado no chão, passava rato. Era uma situação horrível. Então eu cheguei a um ponto que eu pensei em tirar minha própria vida porque eu não tinha mais saída. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio em 2021. Esta é uma das principais causas de morte em todo o mundo. De acordo com as últimas estimativas, mais pessoas morrem por resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídio. Por pouco, Marcos não se tornou mais um número para estas pesquisas. Podemos dizer que nós estamos agora no fundo do poço onde o Marcos viveu. Ele voltou até esse fundo de poço, onde ele atingiu o pior estado da sua vida, quando ele pensou no suicídio. E esse é o pior estágio do viciado, né, Marcos? É quando desiste da própria vida. Exatamente, pastor. Esse local aqui foi onde eu cheguei praticamente ao fundo do poço, onde eu passava dias e noites sentado na salinha, usando crack. Muitas das vezes eu chegava ao ponto de me jogar na frente do cargueiro, pensava ter uma passarela, pensava em ir na passarela mais para frente para poder me jogar lá de cima, porque eu queria sair dessa situação, mas eu não conseguia. Muitas das vezes eu chegava na porta para poder ir embora e minhas pernas travavam. Você queria sair? Eu queria sair. Chegava o final de semana sabendo que meu filho tinha chegado em casa, que minha mãe tinha buscado ele, que era para passar meu final de semana com ele, né? Na época que eu já estava separado, e mesmo assim eu não conseguia. A droga, ela falava mais forte. E era uma vez ou outra que eu conseguia ir embora. Entendeu? Eram os momentos que ele sentia falta, né? Já sentia falta e chegava em casa praticamente todo sujo. Ele perguntava, estava onde, pai? E eu ficava sem reação.
Ele me vendo daquela forma, debilitado, muito magro. E eu ficava sem reação, ter o que dizer. Eu já não aguentava, meus olhos praticamente não ficavam abertos porque estou vários dias sem dormir. Eu não tinha resposta para ele, entendeu? Foi esse ponto, e muitas das vezes eu chegava em casa, quando eu conseguia ir embora, chegava em casa, eu me olhava no espelho e me dava vontade de chorar. Era o momento que eu sentia mais depressão, era aquele momento ali. Porque me olhava daquele estado e me perguntava: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E eu via a cara de tristeza da minha mãe. Foram momentos horríveis da minha vida. Eu só pensava e só vinha aquela voz: não tem mais jeito não, tira a tua própria vida, não tem mais jeito não. Eu pensava, eu ainda voltava, poxa, aí vinham as lembranças, poxa, eu tinha uma casinha toda reformada, tudo direitinho, meu filho, pô, tudo do bom e do melhor. Aí pensava e voltava, pensava na minha carreira de jogador, pô, ainda dá tempo. Aí eu olhava pro espelho, com aparência horrível, e não tem mais jeito, entendeu? Vai ser melhor, sua mãe vai parar de sofrer, sua família vai parar de sofrer, tira logo tua vida. Então aquilo me doía por dentro, me doía muito por dentro. E aí eram os momentos que eu tomava um banho, minha mãe me dava algo para comer, né? Eu não conseguia comer só uma coisa assim, mais sólido, entendeu? Pastoso, porque ficava com a barriga meio que dolorida, tanto dias sem comer. Às vezes isso, quando eu não saía, não aguentava e saía para ver alguma coisa perto de lixo, alguma coisa assim, ou alguém que trazia do lixo. E quando eu dormia, tomava banho e dormia praticamente com quase um dia inteiro. E 2 dias depois eu estava de volta na rua, que eu não conseguia passar mais de 2 dias dentro de casa, por causa da fissura. Aí já elaborava algo para me pegar, para me vender. E foi assim por um longo tempo. Muitas perdas, muito fracasso, muito sofrimento. Mas a vida do Marcos teve uma reviravolta. E agora nós vamos até o estúdio. E ele vai contar o que ele fez para sair do abismo. Uma dor inigualável para uma mãe. Maria perdeu os filhos para o tráfico de drogas. A mãe, que criou Januário, de 20 anos, e Pedro, de 18, com muita dificuldade e esforço, perdeu ao mesmo tempo sua alegria e esperança de viver, ao encontrar os 2 mortos, executados pelo Tribunal do Crime. Os 2 foram levados enquanto estavam em uma praça na cidade de Salgueiro, sertão de Pernambuco. Chegou um carro ali com os caras e levou os meninos de Maria. Aí eu digo: menino, não diga uma coisa dessa não. Ele disse: foi, levou Januário e Pedro. Aí nós estávamos aqui, a gente escutou, foi os tiros, né? Eu digo: mataram meus filhos, porque esses tiros eles não vão dar à toa, né? A mãe já tinha certeza de que os filhos tinham sido vítimas. Januário e Pedro tinham uma plantação de maconha na roça da família. Para os traficantes, o vício deles e a crescente alta de dinheiro com a venda da maconha marcou os 2 como ameaça. O vício tirou a vida da única coisa que Maria tinha, a família. Já com medo de uma hora que Deus ali, a polícia chegar e quem ia pagar por eles era eu. Fizeram de meus filhos como quem fosse aí um porco, uma coisa. Era um estirado com a cabeça para lá e os pés para cá, e o outro com os pés para lá e a cabeça para cá. Não sei se foi porque ele pode ter dito alguma coisa. Eu sei que nas partes de meu filho ficou, quando o dia amanheceu, estava inchado. E o pescoço estava assim, ninguém estava quebrado, quase quebraram o pescoço dele. E o outro deram uns tiros nas costas. Eu não tenho dias que parece que eu estou vendo meus filhos.
Lourdinha também perdeu o filho para as drogas. O rapaz ganhou muito dinheiro com o tráfico, mas perdeu a vida pelo mesmo motivo que Januário e Pedro: o vício e a ganância de querer sempre mais. Esse meu tinha carro, esse meu tinha casa, esse meu tinha tudo, tudo isso ele tinha. Tinha moto, ainda ficou uma motona. A senhora acha que ele conseguiu comprar tudo isso com o dinheiro da maconha? Que ele não trabalhava e ele morreu novinho, só tinha 25 anos. Lourdinha é uma mãe convicta. Aos 59 anos, ela se conformou com o fim de Luizinho, pois mesmo que tentasse, o rapaz estava perdido nas drogas. Luizinho morreu do mesmo modo que Januário e Pedro, com vários tiros e o pescoço quebrado. Uma execução feita por traficantes. Os três eram amigos e tinham negócios juntos no tráfico. Todos os três juntos, só andavam encangados. Maria e Lourdinha, 2 mães, 3 vidas, 2 famílias destruídas pelo vício. 2 mães que não tiveram tempo e nem chance de buscar a cura do vício que tanto sonharam para os filhos. Agora nós estamos aqui no estúdio, você pôde acompanhar um pouco do que o Marcos sofreu. E é claro que se ele fosse falar de tudo que ele passou, todos os detalhes, nos faltaria tempo aqui para contar sobre todos os acontecimentos, todas as perdas, todo o sofrimento que a família passou. Mas hoje Marcos está aqui curado, né, Marcos? Queria que você falasse da sua vida hoje, depois de tudo aí que aconteceu, todo esse episódio, os lugares que nós fomos, como está a sua vida hoje? Bom, pastor, hoje minha vida está completamente transformada, me reintegrei à sociedade. Hoje eu sou um homem casado, eu casei novamente, mas eu tenho uma boa relação com a mãe do meu filho, eu arco com os compromissos. Meu filho que me olhava com aquele olhar de dó, né? Quando me via chegar em casa, muitas das vezes sujo, que eram os meus finais de semana com ele, e quando eu conseguia chegar em casa, hoje ele me olha com orgulho. Você até fugia dele, né? Em algumas situações não queria nem entrar em casa, ou entrava escondido. Porque eu ficava muito debilitado. Então eu sabia que era aquele final de semana que ele estava lá em casa me esperando, então eu evitava para que ele me visse naquelas condições, onde eu, às vezes eu conseguia também, muitas das vezes eu ficava com saudade dele, né? E por isso que eu tirava força. Ainda um pouco que eu pensava nele, eu tirava força para poder chegar em casa. Então, quando ele chegava, ele perguntava: "Estava onde, pai? Porque você está assim?" Aí eu tinha que mentir. Teve uma parte ali que você disse sobre olhar no espelho. Você olhou no espelho, que é isso? Olha o que eu me tornei. Né? Um choque. Você se olhou no espelho e caiu a ficha, né? Você viu o que o vício fez com a sua imagem. É claro que a gente sabe que o problema começa dentro. Mas teve esse episódio que você se olhou no espelho e assustou com a sua própria imagem. Então, toda vez quando eu chegava, decorrente desses vários dias na rua, quando eu chegava em casa, era o tempo que eu tinha para tomar banho, e eu me olhava no espelho. Era um momento que eu chorava muito e me perguntava por que eu estava naquela situação, por que eu tinha o desejo pelaquela droga, por que eu não conseguia largar, por que eu estava fazendo aquilo ali comigo. E era um momento que vinha uma depressão, em pensar em tirar minha própria vida. Aquelas coisas que eu tinha comentado, quando eu estava na linha do trem, eu pensava em me jogar em frente do trem, vinha aqueles momentos. Sim. Eu não me reconhecia na frente do espelho. Então eu achava que não tinha mais uma saída para mim. Explica, Marcos, sobre esse vídeo que nós vamos assistir. Temos 2 versões. Temos a primeira, que tem quanto tempo atrás? Quantos anos? Esse vídeo tem uns 6 a 7 anos. Pode colocar, por gentileza, o que aconteceu ali, Marcos? Ali é você caminhando na rua, mas que episódio foi esse? Esse episódio foi eu tentava lutar, tentava viver uma vida normal novamente e às vezes me esforçava para ir numa festa. Então eu tinha ido numa festa e voltando dessa festa, bebi muito nesse dia.
E eu vim andando lá da Avenida Brasil. E eu atravessei a Avenida Brasil naquele estado, não me lembrava praticamente de nada, e estava indo em direção à comunidade. Foi onde que eu passei, uns próprios colegas meus me filmaram, né? Para você ver que as amizades hoje é assim, em vez de me colocar, o Marcos lá, vamos levar ele para casa, naquele estado. E passaram, filmaram. Eu fico imaginando que depois aquele vídeo deve ter viralizado por aí, né? Rodou por muitos lugares esse vídeo aí. Entendeu? Era motivo de uma própria zombação. Então. Calma aí. Você saindo de uma festa e indo para a comunidade. Quer dizer que uma noite inteira na festa não foi o suficiente? Não foi o suficiente. Essa era a vida do Marcos, né? Essa era a minha vida. E é assim, para quem muitas das vezes tem consumo da bebida, tem aquele vício do alcoolismo e muitas das vezes no final tem que usar droga. Sim, nós passamos no mesmo lugar. Agora uma outra versão desse vídeo, que foi agora recente, passamos no mesmo lugar, quer dizer, o mesmo lugar, a mesma pessoa. Exatamente. Mas hoje numa situação totalmente diferente. Totalmente. Sóbrio, sem crise de abstinência, tem pensamento na droga, lembrança, saudade? De maneira alguma. Hoje, muitas das vezes, às vezes quando eu vou na comunidade, até fazer algum trabalho social, falar desse tratamento, eu sinto o cheiro da droga, eu tenho da vontade de vomitar na hora. E eu não tenho mais pensamentos de vontade, de desejo nenhum, fissura, abstinência, não existe mais nenhum desses sintomas do vício. A droga não é um problema para você? Não, hoje em dia não é mais um problema para mim. Entenda por que isso aconteceu com o Marcos. Houve uma desintoxicação. Mas não uma desintoxicação no sangue. Houve a desintoxicação na mente. Você sabia que todo vício é um espírito? Você sabia que o espírito do vício age na mente e por isso a pessoa tem recaída? Foi o que aconteceu com o Marcos. Hoje ele pode passar nos locais que ele passava antes, sem ter problema com recaída, lembrança na droga, porque houve essa desintoxicação. Vou falar mais desse procedimento de desintoxicação. Eu queria que você acompanhasse o momento do tratamento, onde o Marcos se tratou. Você veio para o tratamento domingo às 3 da tarde. Isso, foi através de um convite da minha mãe, né, a respeito desse tratamento. Eu resisti até então, eu resisti muito para vir. E eu vi, assim, uma porta de saída. Entendeu? Uma chance, né? Uma chance, porque eu já escutava falar desse tratamento, que pessoas estavam sendo curadas nesse tratamento, apesar de eu não acreditar muito, mas eu aceitei um convite nessa primeira vez, eu já vi um resultado ali. Vamos acompanhar o que acontece quando o verdadeiro causador dos vícios é arrancado da mente do viciado. Olha só. Como é que o senhor chama? O Wallace. O senhor tem vício? Eu tava 2 meses sem usar nada, aí entrou um troço na minha cabeça, quando eu vi eu tava usando droga, deu um troço esquisito. O senhor tenta parar? Eu tento parar. O senhor tenta mudar de vida? Mudar de vida. Eu sou um bom chefe de família, bom pai. O senhor não quer sofrer desse jeito? Não quero, não. Olha pra mim que eu tenho uma boa notícia pro senhor. Eu tenho uma boa notícia pro senhor, olha pra mim. Sua vida vai mudar hoje. O senhor vai obedecer esse tratamento? Então não precisa chorar mais não, que o seu sofrimento vai acabar hoje. Mas vamos fazer um teste aqui. Alguém entregou a cocaína? Alguém entregou, não sei quem foi que entregou não, e nem preciso saber também. Mas olhando aqui, seja sincero, dá vontade de cheirar? Dá. Dá, não dá? Dá. Sente aqui um pouquinho. Dá. Hã? Dá vontade. Se eu desse isso aqui pro senhor agora? Cheirava. Ah, cheirava? Cheirava. Cheirei um saco assim, um saco desse tamanho. Mas o senhor quer parar? Pra parar. Eu vou deixar em cima dessa mesa aqui, ó. Presta atenção aqui, ninguém vai mexer, olha pra cá. Ninguém vai colocar a mão. Se o senhor sentir o cheiro, viu que a cocaína vai ficar ali. O senhor quer mesmo parar, não quer? Com certeza. Quer mudar de vida? Não aguento mais, não aguento. Não aguenta mais? Não aguento mais. Vai obedecer o tratamento? Então fecha os olhos, por favor. Ouça agora o que acontece após 3 minutos de tratamento. Como é que o senhor está se sentindo agora? Eu tô levinho. Tá bem? Tô bem. Cadê a vontade de cheirar cocaína? Não tem mais não. Pensa na cocaína aí. Não. Dá uma olhadinha pra lá, deixei guardadinho pro senhor ali, ó. Não quero isso não, pastor.
Não quero isso não, pastor, pelo amor de Deus. Não, peraí, eu vou pegar pro senhor. Fica aqui, fica aqui. Não quero não. Fica aqui, eu vou pegar pro senhor. Calma aí. O senhor sentiu o cheiro, deu vontade, ué. Peraí. Não foi esse aqui. Já tá passando mal, pessoal. Olha aqui. Ah, não! Deixa eu falar, pastor, pelo amor de Deus! O que foi? Deixa eu falar, pastor, pelo amor de Deus! Cadê a vontade de cheirar? Não tem mais não, pastor, pelo amor de Deus! Ó, peraí, vem cá. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Se o senhor conseguir cheirar, eu vou parar esse tratamento agora. Hã? Eu não precisava me ver isso não, tô passando mal, tá me dando de... Agora há pouco o senhor não sentiu vontade de cheirar? Senti. Não foi essa aqui mesmo? É esse troço nojento. Vem cá, chega pra cá. Ó, vou fechar aqui, ó. Sente o cheiro por fora aqui, mas puxa forte. Dá, mano, puxa aqui. Não tem cheiro de nada. Cadê a vontade de cheirar? Não tem cheiro de nada, não. Hã? Isso aí não tem cheiro de nada. Tá cheiro de nada. Você não tava com vontade? Tava, mas não tem nem cheiro de nada isso aí. Cadê a vontade de cheirar? Eu não tô com vontade mais não, pastor. Não tenho nada de vontade mais não. Tô com nojo disso aí, pastor. Pelo amor de Deus. Meu Deus, pastor. Posso jogar fora então? Ó, vou jogar fora aqui, ó. Só mais uma pergunta. O senhor vai permanecer no tratamento? Olha nos meus olhos. A partir de hoje a sua vida muda. Vai lá. Deus abençoe mais e mais. Esse procedimento não é mágica. É simples de explicar. Foi arrancado o verdadeiro causador dos vícios. E foi o que aconteceu com Marcos. Hoje ele está aqui totalmente livre. Você pode dizer que ficou livre desse espírito de vício que fazia você ter recaída, viver na comunidade. Hoje passando, por exemplo, nos mesmos lugares. Qual é o pensamento que você tem, Marcos? Porque antes você estava ali totalmente dominado, hoje livre, completamente livre. Hoje então, estou completamente livre. Hoje eu passo em frente a esses locais, né, que onde eu fui escravizado pelo vício. Eu tenho outro olhar, porque um olhar de desejo de ajudar aquelas pessoas. É, o detalhe é que você não passa lá mais para ir atrás da droga, não, mas para ir atrás dos viciados. Atrás dos viciados. Hoje eu faço esse trabalho de ir atrás deles, muitos que usavam até drogas comigo. Me vi ali com uma aparência mudada. E hoje tem pessoas de tudo quanto é jeito ali dentro dessas cracolantes, dentro desses locais de ponto de droga, que usam drogas. Então, hoje eu tenho outro olhar, eu chego ali completamente tranquilo, em paz. Muitas das vezes, assim, feliz pelas lembranças que eu tinha ali. Hoje, por estar dando daquela forma ali, as pessoas olharem para mim assim, pô, caramba, esse rapaz usava muita droga. Muitas das vezes era para até ele morrer, por situações, né? Você já deve ter ouvido aquela frase famosa, né? Quem te viu e quem te vê. Pô, por diversas vezes, quem te viu e quem te vê, Marcos. Você comentou agora há pouco sobre família, né, Marcos? A principal perda do viciado não é... Eu não sei quantos celulares você deixou na boca de fumo, né? Bens materiais, coisas do uso pessoal e até da família. Mas a principal perda é a própria família, né? Como é o seu convívio com a família hoje? Foi a perda da minha família, assim, do relacionamento que eu tinha com a mãe do meu filho. Aquilo ali foi para mim um escape na droga, né? Sim. Onde que eu me entreguei mais ao crack, ali foi uma destruição total. Só que hoje, Deus restaurou a minha família. Hoje eu sou um homem casado, só que hoje eu tenho um bom relacionamento com a mãe do meu filho. Eu arco com todos os compromissos do bom e do melhor do meu filho. Hoje eu sou um homem casado. Já que você está falando de família, por favor, esposa, a mãe estão aqui. Dona Rita, a senhora conta ali no depoimento, falando da parte do sofrimento do Marcos. A senhora foi quem mais sofreu, né? Sim, realmente, né? Porque eu tinha uma vida normal, com um filho normal, e de repente a minha vida se tornou um inferno. Mas eu queria que a senhora falasse hoje, dona Rita, quem é o Marcos hoje, depois... Foi a senhora quem começou o tratamento? Sim, fui eu que comecei o tratamento, porque realmente eu vi que eu não tinha outra maneira de eu poder resolver aquela situação, a não ser que eu tinha que fazer alguma coisa por ele. E assim eu tomei essa decisão, fiquei sabendo do tratamento, e realmente ali coloquei toda a minha força e parti para buscar por ele. E hoje quem é o Marcos? Hoje o que a senhora tem para falar do seu filho hoje? Hoje o Marcos é um excelente filho, um bom pai,
Puxa vida, toda aquela vida que nós vivemos de agressividade, hoje ele é um homem, um pai carinhoso, um filho carinhoso. Graças a Deus, eu só tenho que dizer assim, puxa vida, eu sou muito feliz, eu vivo realmente momentos diários de felicidade, porque hoje eu tenho uma família realmente transformada, graças a Deus. O Marcos é uma nova pessoa. Uma nova pessoa, um novo homem, um novo pai, um marido realmente bom, excelente. Marcos se emociona em vendo a mãe falar, né, Marquinhos? Não tem como eu tocar na minha história e não se emocionar, pastor. Só eu sei, ela sabe que passou nessa situação, entendeu? Meu filho. Sofrimento para você, para a família toda, né? Muito. Mas graças a Deus tudo acabou. Mudou, tudo mudou. Jaqueline, como esposa pode falar muito bem, tá do lado, sabe quem é o Marcos, quem é o seu marido? Um marido exemplar, né? E não só isso, mas eu posso dizer que hoje ele prioriza a Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que ele acorda é orar, é ler a Bíblia. Então, assim, hoje eu vejo um exemplo de homem de Deus dentro da minha casa, que eu posso ter. E, ao mesmo tempo, também é super carinhoso, é um ótimo marido, não deixa faltar nada, a gente está sempre junto, meu parceiro, é muito bom. Houve essa transformação, né? Sim. Marcos, a sua história mostra que realmente vício tem cura, né? A transformação é nítida. Ela realmente aconteceu de dentro para fora. Não foi uma coisa superficial, um paliativo, não. Mudou aí dentro. Mudou completamente dentro. Eu busquei a mudança, ela tem que ser primeiro interna. E eu coloquei em prática o que eu escutava nesse tratamento e a coisa aconteceu de dentro para fora. Hoje o Marcos transformado, curado, e foi através do tratamento que Dona Rita, sua mãe, começou aos domingos, 3 da tarde. Se você quer ficar livre de todo esse sofrimento, faça o que ela fez. Se você tem um familiar nos vícios, se você é um codependente, você sofre por ter um ente querido nos vícios, Dona Rita, que está aqui, foi uma codependente potencial. Mas ela partiu para esse tratamento que acontece todos os domingos às 15 horas, aqui na Catedral de Del Castilho. E se você é a pessoa que tem vício, como o Marcos teve, foi um cracudo, né? Cheirava muita cocaína, perdeu tudo para os vícios, você pode recorrer a esse tratamento que nós vamos te ajudar. Aqui na antiga suburbana 4242, em Del Castilho. O programa Saindo do Abismo mostrou mais um caso de uma pessoa que estava no fundo do poço, mas conseguiu sair desse abismo provando que vício tem cura. Até lá!